para que a gente possa ter uma tarde proveitosa, né? No sentido, por exemplo, de vocês puderem ouvir, eu gostaria que aquelas pessoas, certo, que não estão assim num ambiente muito adequado, né, estejam no quarto, numa rede, certo, que deixar só a imagem mesmo, porque está sendo gravado e depois nós vamos veicular nos canais de comunicação da UNC. Então, você pode assistir deitadinho sem nenhum problema, só tirar a câmera, não há nenhum problema, tá certo? O nosso encontro estadual dos Conselhos Municipais de Educação do Maranhão, 2023, está acontecendo de forma virtual, através do MIT, né, da UNCME, do Estado do Maranhão. Nós temos essa plataforma, fizemos a assinatura já há quase um ano, onde nós temos a possibilidade de colocar 500 participantes aqui numa sala de forma virtual. E eu quero dizer que nós estamos realizando esse encontro como uma das últimas ações institucionais do nosso planejamento 2023. Nós tínhamos planejado a realização desse encontro de forma presencial, certo? Ainda durante o mês de agosto, depois nós transferimos para setembro, e aí, por conta, certo, de uma agenda carregada no Estado do Maranhão, de atividades de outras instituições, principalmente no tocante às conferências municipais de educação, às conferências intermunicipais de educação, e também a Conferência Estadual de Educação, e a UNC do Maranhão, por ser parceira e também ter assento no Fórum Estadual de Educação, e muitos de vocês estarem envolvidos na construção dessa discussão, nós resolvemos trazer esse formato de encontro estadual esse ano de forma virtual, certo? Como uma das últimas ações, certo? Do nosso planejamento do ano de 2023, certo? Estou colocando essa justificativa porque alguém pode perguntar, por que não presencial? É por conta justamente dessa agenda, certo? Extremamente apertada no Estado do Maranhão, não possibilitando a realização do nosso encontro, certo? Presencial. Aí em São Luís, certo? Mas esse ano nós não tivemos condições operacionais, nem de logística para a nova diretoria escolhida, certo? Através de um pleito, hoje agregado nacionalmente à direção nacional da UNCLE, nós estaremos fazendo o planejamento das nossas ações do ano de 2023, agora no mês de janeiro, com a posse da nova diretoria, e um dos primeiros eventos que nós iremos realizar em 2024 é justamente a realização do nosso encontro estadual de forma presencial, né, ou no mês de abril ou no mês de maio. Talvez a gente seja o primeiro estado da federação, a primeira regional da UNCME, certo? Nacional, a realizarmos, evidentemente, o nosso encontro estadual em 2024, certo? Entre o mês de abril e o mês de maio, certo? Na cidade de São Luís, tá certo? Então, é importante essas comunicações iniciais para a gente compreender justamente a realização desse nosso encontro de forma virtual em 2023, para a gente cumprir o planejamento, certo, das nossas ações, né, durante este ano. Tá bom? Então, a partir de agora, a gente dá início oficialmente, certo, ao encontro estadual da UNCME 2023, certo? De forma virtual, através do Google Meet. E eu gostaria de saudar mais uma vez a todos e todas com um abraço fraterno. Cada conselheiro e conselheira municipal de educação presentes aqui, nós já somos, nesse momento, 91, 92 agora, presentes. Nós fizemos uma inscrição para 311, nós esperamos que, até o final
da abertura de hoje, a gente consiga aumentar mais o coeficiente de conselheiros e conselheiras municipais de educação. Mas eu quero saudá-los e saudá-las a todos e todas, com meu abraço fraterno, dizer que é uma grata e renovada satisfação tê-los e tê-las aqui presentes nessa tarde. Eu sei das dificuldades ainda inerentes do acesso à internet, certo? No Brasil como um todo, e principalmente no estado do Maranhão, principalmente no interior do Maranhão, a questão da acessibilidade da internet ainda perdura, ou a falta de acessibilidade, melhor dizendo, perdura no nosso país, e principalmente no nosso estado e nos municípios que compõem o nosso território geográfico. Certo? Nós esperamos que, no tempo devido, a gente possa ter uma internet mais de ponta, uma internet mais veloz, que possa diminuir as distâncias entre um município e outro, entre um Conselho Municipal de Educação e outro. Mas, de qualquer maneira, nós devemos saudar o que nós temos nessa tarde. O que nós temos é um número importante de 92 conselheiros e conselheiras municipais, 93 agora, 94, melhor dizendo, certo? Nessa tarde, e meu abraço fraterno vai para todos e todas. Da mesma forma também para o quê? Para os dirigentes municipais de educação presentes nessa tarde. Quero também saudar aos professores e professoras, aos pares de alunos e mães, conselheiros e conselheiras, certo? Aos técnicos de educação presentes nessa oportunidade, aos membros da diretoria executiva, da diretoria ampliada da UNC do Estado do Maranhão, os que estão saindo e aqueles que serão incorporados nas coordenações regionais a partir de 2024, e quero saudar também aos diretores que foram eleitos no mês de novembro, certo? Na eleição nacional da UNC, hoje agregada, certo? Quero também, nessa oportunidade, saudar ao professor Manuel Humberto Gonzaga, presidente nacional da UNC, daqui a pouco a gente coloca ele para falar aqui para a gente, certo? Quero saudá-lo, dizer que mesmo de forma virtual, certo? Humberto está vindo mais uma vez ao Maranhão. Nós esperamos que em 2024 Humberto possa vir, certo? De forma presencial. Eu me lembro muito bem que foi no ano de 2019 que ele esteve presente conosco de forma presencial, e eu acredito que ele, em 2024, será uma das primeiras agendas, né, de encontros institucionais e regionais e estaduais, onde o Humberto deve fazer parte aqui conosco, certo? Quero, mais uma vez, dizer para vocês que a nossa programação é uma programação de em torno de 2 horas a cada dia, mas não mais do que isso, certo? Até mesmo por conta da gente também estar no período, né, um pouco complicado, né? Gostaria de pedir aí aos colegas, certo? A Alice, o João Jardel e a professora Robenilce, que aceitasse aí o pessoal, certo? Que está chegando aí, tá? Porque senão não dá certo eu tocar 2 coisas aqui juntas. Mas vamos lá. Então, como eu estou dizendo para vocês, então nós estamos também no período que antecede as festas, o Natal, certo? O Ano Novo, é muita né? Muita confraternização, até também período em que os conselhos municipais de educação estão encerrando também as suas atividades para entrar no recesso, e a gente reconhece, acima de tudo, certo? O esforço de cada um, de cada uma, para estar presente aqui, tá nesse evento mesmo de forma virtual. Então, meu abraço fraterno, certo? O meu reconhecimento público, né, por esse envolvimento, por essa capacidade de mobilização que a UNCM tem em todo o território nacional, e também não será diferente, não seria diferente também no estado do Maranhão, certo? De certa forma, que é uma grata satisfação tê-los e tê-las aqui nessa oportunidade, tá certo? Então, é importante lembrar, e é importante a gente falar dessa necessidade, dessa importância, certo? Dos conselhos municipais de educação, de vocês estarem presentes aqui com a gente, tá? Nessa oportunidade e nesse encontro mesmo de forma virtual, tá certo? Muito bem.
Muito bem. Então, eu gostaria de já começar o nosso encontro, né, de forma virtualizada, e aí eu quero dizer, mais uma vez, que a participação de vocês aqui, uma participação, eu gostaria de pedir aí os organizadores que me ajudassem, né, a aceitar a todos e todas. Vocês, essa abertura oficial, colocando o hino do Estado do Maranhão, para que a gente possa iniciar e passar logo para as falas, e logo em seguida, né, nós vamos colocar o professor Humberto Gonzaga para trazer a sua fala, em nome da Diretoria Nacional da UNCME, certo? E eu gostaria depois que ele tomasse assento, né, e trazer também a palavra de abertura. Lembrando mais uma vez, eu tenho que fazer alguns comunicados, lembrando mais uma vez que a partir das 16 horas nós estaremos aqui com vocês, nós estaremos colocando, né, de forma oficial também aqui no chat, certo? No chat, a frequência do dia de hoje. Bom? Vou preparar aqui o hino do Estado do Maranhão, nós vamos começar com esse hino. Está aqui, né? Então, nesse momento, a gente começa oficialmente o nosso encontro, certo? Trazendo aqui para vocês o hino do Estado do Maranhão. Após o hino, o festival soando, outro ar das bombadas nos combates. Após o hino, o festival soando, após o hino, o festival soando. Salve pátria, pátria amada, Maranhão, Maranhão, berço de heróis, onde vida tens a glória. Dança estranha, surgia do direito a luz dourada. Caía no invasor, audácia estranha, surgia do direito a luz dourada. Surgia do direito a luz dourada. Salve pátria, pátria amada, Maranhão, Maranhão, berço de heróis, onde vida tens a glória, por nome da tua voz, onde vida tens a glória, por nome da tua voz, por nome nossos amores. Sempre viste o Flamengo aventureiro e o forçado Mago da guarida, que 2 séculos depois disseste ao luso, a liberdade é o sol que nos dá vida. Que 2 séculos depois disseste ao luso, a liberdade é o sol que nos dá vida. A liberdade é o sol que nos dá vida. Salve pátria, pátria amada, Maranhão, Maranhão, berço de
tua luz celeste, pátria de heróis que está caminhando avante. Sempre voltando a tua luz celeste, pátria de heróis vem caminhando avante. Pátria de heróis vem caminhando avante. Salve pátria, pátria amada, Maranhão, Maranhão, berço de heróis. Por divina tens a glória, por nome tua cruz a voz. Por divina tens a glória, por nome tua cruz a voz. Por nome tua cruz a voz. Na estrada esplendente do futuro, que teus olhares altivas sobrancelhas, que teu poder as glórias do passado, seja de glória tua existência inteira. Que teu poder as glórias do passado, seja de glória tua existência inteira. Seja de glória tua existência inteira. Salve pátria, pátria amada, Maranhão, Maranhão, berço de heróis. Por divina tens a glória, por nome tua cruz a voz. Por divina tens a glória, por nome tua cruz a voz. Por nome tua cruz a voz. Muito bem, né? Belíssimo hino do Estado do Maranhão, abrindo aqui oficialmente, né, o encontro dos conselhos, dos, dos conselhos municipais de educação do Estado do Maranhão, esse belíssimo hino, nos alegrando, nos sensibilizando para que a gente possa participar de uma forma extremamente propositiva a esse encontro dos Conselhos Municipais de Educação do Estado do Maranhão, através da plataforma do Google Meet. Nós vamos fazer aqui um momento de fala, professor Humberto, e depois eu vou passar a fala institucional para você falar em nome da presidência da UNCM, em nome da Diretoria Nacional da UNCM, no Estado do Maranhão, antes da sua palestra. Mas eu gostaria de abrir aqui um momento de fala, trazendo aqui a representação da Undime, a professora Aldaíris Alves, que é da diretoria da Undime, do Estado do Maranhão. A Undime é uma parceira, tanto a nível nacional da UNCM, como também no Estado do Maranhão, principalmente na atual gestão da professora Carla Janes. A semana passada nós estivemos no seminário de final de ano da Undime, certo? E eu gostaria de trazer a fala da professora Aldaíris, que é membro da diretoria do Conselho Fiscal da Undime do Estado do Maranhão. Boa tarde, professora Aldaíris. Com a palavra, a senhora consegue me ouvir? Ah, está aqui, né? Eu vou colocar você aqui na tela, né, para todo mundo conhecer. Com a palavra, você tá? Liga o microfone. Com a palavra, você liga o microfone e fala. O microfone está desligado, professora, o microfone. Continua desligado o microfone. Enquanto a professora Aldaíris se ajeita lá no microfone dela, a professora Alice, em nome do FECEMA, coloque aqui uma fala de saudação. O FECEMA é o Fórum dos Conselhos de Educação do Estado do Maranhão, enquanto a professora Alice Aldaíris liga o microfone dela. Boa tarde, professora Alice, representando o FECEMA nessa oportunidade. Ligue também o microfone. Oi, boa tarde. Estão me ouvindo? Sim, tranquilamente. Agora sim. Vamos lá, professora Alice, em nome do FECEMA, do Fórum dos Conselhos de Educação do Maranhão. Acabei não ouvindo, professor Emerson, que aqui também choveu, e aí quando chove, pronto. Você consegue me ouvir agora? Sim, estou ouvindo. Pronto, você traz uma saudação em nome do FECEMA nessa tarde para esse encontro. Então, boa tarde a todos e todas.
É um prazer estar com todos aqui nesse momento. Quero mais uma vez aqui parabenizar o professor Emerson pela iniciativa de estar sempre buscando fortalecer os conselhos municipais de educação. Parabenizar o professor Humberto, nosso palestrante da tarde de hoje, e já antecipadamente já parabenizar os próximos, né, dos 2 próximos dias, e dizer que aprender mais sobre os conselhos é sempre importante para que a gente possa contribuir com essa qualidade, uma educação equitativa, né? Uma educação que cresce a cada dia e que faz com que a gente possa ter pessoas melhores no mundo. Então, só parabenizar e desejar sucesso a todos nós nesses 3 dias de encontro. Bem, quero agradecer aí as palavras da professora Alice da Luz Silva Pires, presidenta do Conselho Municipal de Educação de Vargem Grande, coordenadora estadual do FECEMA, que é o Fórum dos Conselhos de Educação do Estado do Maranhão, e membro eleita da diretoria que vai tomar posse a partir de 2024. Ela é nossa diretora de Legislação e Normas, certo? Da UNCM do Estado do Maranhão. Viu, professor Humberto? Professor Aldaíris, você já está no ponto? Com o microfone? Professor Aldaíris, boa tarde. Parece que ela ainda está ainda com problema. Quando chove aqui no interior, ainda bem que choveu por aí. Por aqui em Tundum não está chovendo nada, né? Mas eu gostaria de trazer aqui uma fala do professor Manuel Humberto Gonzaga, representando a diretoria nacional da UNCM. Humberto foi reeleito para mais um período de 4 anos. Eu me permito chamar Humberto por conta da amizade e da proximidade. Ele é meu presidente a nível nacional. O Estado do Maranhão apoiou a sua eleição, a sua reeleição. Deixa eu ver aqui, né? Está pedindo aqui para eu liberar o microfone da professora. Deve ser isso. Não, mas está liberado. Certo? Está liberado? Isso, deixa eu ver aqui, vamos lá. Isso, né? Está todo mundo liberado agora. Odair, obrigado. Professora Humberto, me permita novamente colocar aqui a professora Aldair. Professora Aldair, você me ouve? Boa tarde. Agora, boa tarde. Agora sim. O meu problema não era você, não. Era eu aqui. Estava tentando aqui, mas tudo bem, essas coisas acontecem. Boa tarde a todos. Em nome do professor Emerson, eu quero saudar todos os participantes desse seminário. Quero dizer da satisfação de poder participar de mais um dos seminários da UNCM Maranhão e como membro da diretoria da Undime. É um motivo de honra para nós da Undime poder discutir, poder partilhar esses momentos que são importantes para a educação maranhense, falar da importância dos conselhos municipais de educação. Estamos aqui nesse momento na Casa dos Conselhos Municipais da Educação de Lagoa do Mato, com os participantes aqui do nosso município. E a gente só engrandece o nosso conhecimento, uma troca muito importante. E saúdo também todos os DMEs, participantes deste seminário. E em nome da Undime, eu quero agradecer à UNCM Maranhão pela parceria. Desde quando nós estamos nessa nova diretoria, o professor Emerson esteve com a gente, pela contribuição importante que ele tem na educação do Maranhão, e nós só queremos agradecer, em nome da Undime Maranhão, professor Emerson, pelo seu papel importante na educação maranhense. Deixo aqui o meu abraço, saudação a todos, e estamos aqui, nesses 3 dias, falando sobre educação e refletindo sobre a importância dos conselhos municipais de educação. Muito obrigada pela oportunidade. Que for? Acho que caiu a internet. Professor Emerson parece que está sem internet.
Problema de internet, problema de microfone. Provavelmente foi a internet, porque ele saiu. Então, além dessas programações desses eventos online, é isso, né? Essa questão de internet sempre acaba atrapalhando, ficando difícil a comunicação, e aí acaba quebrando o ritmo, né? É verdade, facilita, por um lado, a participação de muitas pessoas, mas também, principalmente esse período, né? Começou a chover, e aí o sinal cai. Exatamente. Às vezes a gente usa 2, 3 pontos de internet, mas essas coisas acontecem mesmo. Vamos aguardar, com certeza ele resolve já esse problema. Acredito que vai se resolver, sim, mas realmente esse problema com a internet no interior do Maranhão é sério, muito sério. Mas acredito que o professor Emerson vai resolver já já o problema e retorna à sala. O celular que é doido. Interrompida, né, não? Quatro horas. Estou vendo que o professor Humberto já se encontra. Já estou aqui, tranquilo. Parece que houve um problema de internet aí, não estou vendo. Sim, Não estou. eu acredito que da transmissão lá do professor Emerson mesmo. Me parece que, Mas- que caiu a conexão dele, professor Humberto. Se quiser, eu Alice, posso já iniciar aqui. Oi, Rosimar. mas O você é senhor a disse que ele mediadora já dessa foi tarde, não anunciado, é? né? Não, só amanhã. Hoje é o professor Emerson. Ele que é o mediador. Isso. Eita, meu Deus.
como ele já havia anunciado, professor, professor poderia Humberto. dar andamento, professor, porque estava o problema do meu microfone. Tranquilo. É uma Então, sugestão. Né? Isso. Eu Não, sem problema. concordo, Dairis, também. O professor Humberto pode iniciar a sua fala, né, nesse momento já, né, da abertura do nosso evento. Vou fazer aqui, às vezes, um pouquinho aqui do professor Emerson, né? Tranquilo. E aí, já lhe desejar as Oi. boas-vindas e pedir que o senhor inicie Oi. sua fala. Oi, Eu queria só pedir aos colegas que E aí, desliguem seus microfones para a gente não ter problema na compreensão. tá bem, deixa o bicho adubado, não deixa nada cair nos pedaços, nem para zoar. Pronto, professor Humberto, você já Vamos lá, pode Paulo. iniciar. Bem, pessoal, eu quero primeiro dizer da minha satisfação de, mesmo virtualmente, retornar ao Maranhão. Eu quero fazer um cumprimento muito especial a todos os conselheiros que estão aqui presentes. Desde 2019, estive aí pela última vez em um grande encontro que realizamos lá em São Luís, e a posterior sempre representada, né, pela professora Marli Vidinha, que foi a nossa vice-presidente da região Nordeste, o ano passado pela professora Giovânia Nascimento, que representou também a homenagem que a Assembleia Legislativa do Maranhão prestou pelos 30 anos da UNCM, trabalho realizado em todo o Brasil, e sempre acompanhando de perto esse trabalho que tem dado resultados significativos para o crescimento dos conselhos municipais de educação do Maranhão. Nós entendemos que passamos um período de muita complexidade, né, nesse quadriênio 19-23, tivemos aí exatamente no meio os anos de 21 e 20 e 21, que foram anos traumáticos para todos nós, com a pandemia da Covid-19, que deixou sequelas em todos nós, com resultados assim, de desaparecimento de familiares, de amigos, mas a educação, ela consegue se renovar dentro de um formato de recuperação mesmo, dentro de tudo aquilo que é possível ser feito. Né? Nós, voltando rapidamente a esse período lamentável, nós tivemos que termos problemas como este que estamos vivendo agora. Né? Estamos num pleno encontro estadual e, de repente, o Emerson dá um problema de internet e cai. Vocês imaginem o que nós passamos quando estávamos em sala de aula, mesmo nas reuniões de planejamento de professores, e a gente só tem realmente a agradecer, primeiro, a Deus, que nos deu a oportunidade e a vida de estarmos aqui, continuando com a história, colocando esse trabalho tão digno, que é defender a educação de qualidade, defender realmente todo esse trabalho que tem sido feito pelos diversos setores da educação brasileira. Então, eu imagino que hoje a gente completa uma fase desses 4 anos, né? O comentário que eu faço nesse momento é para mostrar quanto temos a reviver e ter a visão de futuro necessária para que tudo que ocorreu possa ser superado bem, melhorando a qualidade de ensino, melhorando cada vez mais o posicionamento da legislação educacional que é praticada em todo o Brasil. E aí que está, talvez, o grande desafio de termos um momento de falar sobre a participação social que a UNCM tem na gestão educacional, fortalecendo cada vez mais os conselhos municipais de educação. Eu confesso a vocês, que nesse período, Emerson está dizendo aqui, já mandando a mensagem aqui, Emerson, que caiu, está pedindo desculpas, eu não acho que seja necessário, e caso você queira fazer algum comentário, por sugestão aqui da Alice, e nós começamos já, Emerson, a saudação, para não parar o embalo do encontro. Nós sabemos, eu quero pedir desculpa, eu falei de Vargem Grande aí, aqui caiu um toró aqui, aí a energia foi, o problema não foi a internet, foi a energia. Eu quero pedir desculpa aí aos conselheiros. Ainda bem, Roberto, que você é craque nesse negócio. Eu digo, não, eu acho que o Roberto já tocou aí, mas a Alice, o João,
O Odair aqui, que trabalha aqui na Secretaria de Educação, estava agoniado, certo? Mas eu quero que você continue com a sua fala, e aí depois, já é a fala oficial, é a palestra já, que eu pedi o time. Eu fiz uma saudação muito breve, mas aguardei você chegar também para dizer aos conselheiros do Maranhão o quanto importante foi a sua coordenação à frente da Maranhão nos últimos 4 anos. Fiz um breve comentário sobre as dificuldades da pandemia da Covid-19 e tracei inicialmente apenas uma proposta já dentro do tema que está aqui, que é a participação social na gestão educacional e o fortalecimento dos conselhos municipais de educação. E eu quero continuar dizendo, Emerson, quero primeiro lhe agradecer mais uma vez pelo convite, já justifiquei minha ausência aqui em anos anteriores, foram agendas realmente complicadas, eu tive aí em 2019 presencialmente, mas tive também em alguns momentos virtualmente, entre 20 e 21, inclusive em um dos encontros, né? E outro encontro presencial que foi retomado em 2022, e foi representado aí pela professora Giovânia, inclusive quando a Assembleia Legislativa do Maranhão, que foi uma das assembleias que nos prestou homenagem a que pelos 30 anos que temos feito esse trabalho em prol da educação brasileira. E eu tenho dito sempre que nós, conselheiros municipais de educação, temos um papel muito significativo a ser exercitado continuamente, até porque é através da base educacional dos municípios que nós nos sentimos realmente comprometidos com esse resultado maior que a educação alcança, né? Nós temos um regime ainda centralizado na política nacional feita na regulamentação de todo o sistema pelo Conselho Nacional de Educação, pelo Congresso Nacional, mas a aplicabilidade propriamente dita nos municípios, nós temos quando executamos a política de fortalecimento dos conselhos municipais de educação. É através desse contato direto que nós temos com as redes municipais de ensino, com as instituições que compõem o sistema municipal de educação, que a gente consegue vislumbrar tudo aquilo que foi conquistado nesses últimos anos, né? E eu não me refiro, evidentemente, somente aos 4 anos desse mandato que eu e Emerson tivemos, eu aqui enquanto presidente nacional e ele enquanto coordenador da UNCO Maranhão, participando ativamente de várias propostas que surgiram nesse intervalo de tempo, nas várias visões de futuro que tivemos e como processar uma verdadeira ação de legislação educacional. E aí, isso o que nos enaltece quando a gente faz uma retrospectiva, primeiro, a partir do que está lá na Constituição Federal de 1988. Eu gosto muito de fazer, quando eu falo de fortalecimento de conselhos municipais de educação, quando eu falo de educação municipal, de gestão democrática, eu gosto muito de dizer que tudo isso que nós temos hoje, possível de uma discussão, nós devemos à Constituição Federal de 1988. Foi ela que nos deu realmente um encaminhamento entre vários momentos para exercermos esse aspecto democrático. Hoje, como última notícia do dia, né, eu vi que o Congresso Nacional sustou a votação que iria ocorrer com o novo ensino médio, né, para março. Essa mobilização que ocorreu nos últimos 5 dias, mais ou menos, mais forte, ela prova quanto democrática é hoje a educação brasileira. Ela consegue ter ouvidos, ela consegue identificar a voz e o eco daqueles que lutam em prol de uma educação de melhor qualidade, daqueles que conseguem realmente ter essa visão que se instalou a partir de 1988. Fortalecimento dos conselhos municipais de educação, nós somos mais de 5.200 conselhos no Brasil, vamos trabalhar intensivamente. Emerson falava aí do planejamento no seu comentário inicial nesse encontro, e eu já vou adiantando, Emerson, que um dos processos que a diretoria vai trabalhar intensivamente esse ano vai ser de completar o número... Que eu marquei com a Lorena, sim, marquei para 4 horas. O número, tem um microfone aberto aí, o número de conselhos municipais de educação em todo o território brasileiro. Nós precisamos mais do que nunca disso.
precisamos ter hoje duas ações de fortalecimento imediato. A primeira é, onde não tem Conselho Municipal de Educação, ele tem que ser criado e acompanhado. No segundo momento, nós precisamos ter esses municípios criando o Sistema Municipal de Ensino, mesmo em detrimento, não temos ainda a Lei do Sistema Nacional de Educação, que já está aprovada pelo Senado, mas falta ser aprovada pela Câmara dos Deputados para retornar ao Senado, termos possíveis, vão ocorrer certamente emendas, e sanções finais do Senado para a aprovação e ser sancionada pelo presidente Lula. Isso é mais do que necessário. Nós precisamos ter os municípios brasileiros, maranhenses e brasileiros, preparados para esse momento. E esse preparo, ele não vai poder ser feito somente na vontade, ele tem que ser na prática mesmo. E nós temos essa missão. Por mais que a Undime, e aí eu aproveito para saudar a professora Aldair, né? Alves. Aldair Alves, presidente da Undime, que, para dizer assim, da grande parceria que a UP tem com a Undime hoje em todo o Brasil. Agora, recentemente, com o retorno do presidente Alessio Costa Lima, lá do Ceará, mesmo com o Luiz Miguel, que fez parceria conosco durante esses 4 anos, nós temos que, sim, temos uma visão de que esses sistemas municipais de educação, e se o Sistema Nacional, espero que no primeiro semestre de 2023 e 2024, ele possa ser aprovado realmente, e com isso a gente ter uma sistematização que passa por umas ações que estão lá na lei, e entre as quais eu cito rapidamente a Câmara de Apoio Normativo. Essa Câmara de Apoio Normativo, ela não é nada mais, nada menos do que uma estratégia que já existe no Conselho Nacional de Educação desde 2012, 11, 12, por aí, quando foi instituída uma discussão que nós não regulamentamos, mas respeitamos, está em ação até hoje. A última reunião ocorreu agora em novembro, do Fórum Ampliado de Conselhos. São, em média, 15 conselheiros que se reúnem, 5 conselheiros nacionais de educação, advindos lá do Conselho Nacional de Educação, que hoje é colocado basicamente por ser município na Câmara de Educação Básica, é sempre a conselheira presidente da Câmara de Educação Básica que traz com ela seus pares para essa discussão, no momento a professora Amabile, mas que tem uma força muito grande a professora Sueli, que é muito conhecida nacionalmente, que tem defendido a força desse colegiado, com mais 5 conselheiros que vêm dos Conselhos Estaduais de Educação, indicados pelo FONSED, pelo Fórum Nacional de Conselho Estadual de Educação, e mais 5 municipais indicados pela UNC. Observem como isso, você constitui o sistema de apoio, né, com a Câmara de Ação Normativa. Não vai ter decisão que não passe por essa instância, né? O sistema prevê que essa discussão se reproduza também nos estados e nos municípios, com o devido respeito e a devida ação do que vai ser de responsabilidade da rede municipal de ensino, das secretarias municipais de educação, estaduais de educação, e aquilo que vai caber a nós, conselheiros municipais, estaduais e nacional de educação. É uma proposta, eu considero já antecipadamente vitoriosa, porque o Fórum Ampliado, nesse período de mais de 10 anos, ele provou ser possível uma discussão ampla de tudo aquilo que é necessário para a educação brasileira. Então, a Constituição Federal ela tem esse lado, eu diria assim, fundamental de nos mostrar a história, de nos trazer para o passado, mas nos levar também para o presente e com a visão de futuro que todo educador deve e pode ter. Eu acho que isso é fundamental. Nós temos o que eu faço assim, por exemplo, a conquista da gestão democrática. Ora, só em termos hoje, conselhos escolares em cada escola, que já não são tão preocupados com o recurso do PDDE somente, mas para uma discussão mais ampla do que está ocorrendo em seu território. Só em termos conselhos municipais de educação, fazendo a legislação e discutindo aquilo que está
dentro do seu município. Aquilo que está, por exemplo, ocorrendo com o financiamento da educação. Aquilo que fizemos quando defendemos o Fundeb permanente. Tudo isso faz parte de uma política que passa lá pelo regime, pela gestão democrática, passa pelos sistemas de ensino, que prevê, principalmente, a participação dos profissionais de educação na elaboração do projeto político-pedagógico das escolas. Nós precisamos, cada vez mais, ter esses conselhos ativos dentro da nossa situação, de defesa da Lei 14.103, por exemplo. Nós temos hoje uma estratégia bem interessante. Nós temos 200 municípios do Brasil, aproximadamente, que optaram, nessa reforma do novo Fundeb, em fazer os seus conselhos com câmaras integradas do Fundeb. É uma experiência que nós estamos discutindo com o FNDE, que parece pequena, mas ela é muito grande. Porque quando você discute hoje essa proposta da UNCM, que vem desde 1997, e que foi defendida continuamente, infelizmente não tão bem entendida por alguns gestores e até por secretários municipais de educação, você vê o sistema instalado. Você vê o sistema trabalhando o financiamento, trabalhando a legislação. Nós temos uma experiência aqui muito interessante, que traz, por exemplo, a participação de um representante dos conselhos escolares na Câmara de Educação Básica, Legislação e Normas, quando confronta o pleno de um Conselho Municipal de Educação que tem essa característica. Pode parecer algo, assim, diferente, estranho, mas não. É o sistema funcionando. É por isso que a gente defende tanto que essa lei, a 235/19, que já foi aprovada pelo Congresso, de autoria do senador Flávio Arnas, ela possa ter aprovação definitiva para podermos fazer aquele apanhado necessário com a realidade de cada município brasileiro. Isso é fortalecimento, isso é discussão. Eu vou passar daqui a pouco para vocês dizer, por exemplo, alguma situação que eu passei recentemente, entre os anos de 20 e 22, quando coordenei o Fórum Nacional de Educação e que abrimos um debate necessário do acompanhamento do Plano Nacional de Educação, que não foi assim, plenamente atendido, não somente no acompanhamento, mas também no cumprimento das metas até hoje. E se não tomarmos providências que comecem na base municipal, que comecem nos municípios e que nos respondam positivamente aquilo que nós planejamos, nós vamos continuar batendo na trave. É que nem os 2 chutes que o colombiano do Fluminense deu ontem, e deixou todos nós tricolores esperançosos do que ocorreu depois, que foi a vitória do Fluminense indo para a final do Campeonato Mundial. Batemos na trave, a bola não entrou. Então, nós vamos ter que ter esse lado de positividade na educação também. Na hora que a gente analisa, eu sempre costumo dizer assim, que não se pode falar de plano nacional de educação, nem de plano estadual, sem falar de planos municipais. É algo que vem, que espero poder passar para vocês ainda hoje, dentro dos 40 minutos que me foi concedido para ter esse diálogo com vocês. Então, dentro dessa perspectiva, o sistema próprio de ensino, ele é fundamental. Ele tem que ter a atenção prioritária de nós, conselheiros. Nós temos que ter sempre isso como uma visão necessária no nosso dia a dia, quando estamos fazendo a legislação municipal, nos mínimos detalhes, né? Então, essa composição que hoje eu me refiro, está no artigo 48 da Lei 14.113, ela passa exatamente por esse entendimento do que é o sistema nacional, do que ele poderá vir a ser ajustado, o que é o sistema municipal, que já somos mais de 3.400 conselhos, sistemas municipais instalados em todo o território brasileiro. Eles se sistematizam por um conjunto de competências, né, e atribuições voltadas basicamente para o desenvolvimento da educação. Sistema é sistematizar, discutir, aprovar, articular nas 3 esferas, articular a nível nacional, a nível estadual e a nível municipal. Eu tenho colocado assim, deixa eu ver se eu consigo ser bem claro nisso aí, para vocês entenderem o entendimento que nós, enquanto UNCM, temos
como vamos constituir o nosso sistema municipal de educação. Primeiro, nós temos que verificar que, depois da Constituição Federal, a legislação que mais nos desafiou, e continua nos desafiando até hoje, sem dúvida, é a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ela traz uma conjuntura, em 1996, que faz com que o ente federado, o município, vamos falar agora só de município mesmo, comece a repensar como ele vai se posicionar, né? A princípio, nós temos que entender quem somos e como somos, né? Nós somos os responsáveis pela legislação dos municípios brasileiros, né? Primeiro, pela educação infantil, onde somos, pela LDB, responsáveis, né? Isso aí, toda vez que eu falo nisso, eu acho que nós temos que dar um abalo muito forte nos prefeitos municipais, nos secretários municipais de educação, no presidente do Conselho Municipal de Educação, para ele entender, por exemplo, que as instituições do ensino fundamental médio, nós temos 1% de escolas no Brasil da rede municipal ainda em funcionamento, basicamente em 11 estados, com incidência maior em Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. Então, não podemos esquecer que, se tivermos ensino médio, não me lembro se no Maranhão tem, acredito que não, mas se tivesse, ele tem que ser legislado também pelo Conselho Municipal de Educação, que são mantidos pelo Poder Municipal. Aí tem a relação que nós não podemos deixar de discutir frontalmente. Olha, a rede municipal, ela é compactada por uma série de ações, mas ela tem a sua atuação diretamente nas escolas. É lá que acontece tudo, inclusive a ação dos conselhos escolares e a própria legislação de funcionamento, vida escolar de aluno e outras coisas que vêm do próprio Conselho Municipal de Educação. Depois, nós não podemos perder que as instituições de educação infantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada, devem também ser sempre consideradas dentro desse compacto de sistema municipal e acompanhadas, né? Aquelas que têm o bom funcionamento, instalações dignas, profissionais habilitados dentro da ordem prevista nas legislações emanadas a partir do Conselho Nacional de Educação, devem ter realmente o apoio e a conjuntura de discussão necessária. E as que não têm, têm que ser realmente fiscalizadas e tomado providência que o caso venha a requerer. Nós não podemos, nós acoplamos em nossos conselhos os representantes dessas escolas com o devido respeito, mas com a devida discussão para que tudo funcione dentro de uma situação de normalidade e de cumprimento da legislação. É assim que a gente se fortalece o sistema municipal de ensino. Eu estou numa discussão aqui, é muito interessante. O Conselho aqui do meu estado de Sergipe, ele está reestruturando o Conselho Estadual de Educação depois de 25 anos. A última ação dele foi em 1988, com uma legislação totalmente desfigurada, fora da realidade que hoje temos. E, para nossa surpresa, nós, os Conselhos Municipais de Educação, na discussão final que a Secretaria fez, ela acabou retirando a composição da UNCM na sua representação, que foi discutida amplamente o ano passado, e já estava encaminhada para a Casa Civil, voltou e está na Assembleia novamente. E aí, eu fiz um levantamento, fiz um comentário, estamos lutando para incluir numa emenda parlamentar, que a votação deve ocorrer na quinta-feira, e provando algo muito simples. Não é um município que depende do Estado. Ambos têm dependência mútua. Não existe Estado sem municípios. Então, não existe conselhos estaduais de educação para ter um bom funcionamento sem ter uma representação municipal. É impossível nos dias de hoje. Nós temos isso. E olha que aqui, na terra do presidente da UNCM, ocorre um equívoco, vou considerar assim, gravíssimo de forma. E mais grave ainda, porque mantiveram, a legislação é tão equivocada que ela diz assim, as representações das redes estaduais, tal, particulares, 5 representantes.
mais o representante do sindicato patronal. E aí você tem 6 conselheiros defendendo o ensino particular e não tem nenhum defendendo o ensino municipal. É algo inconcebível. Nós mostramos isso, tivemos contato aí com os membros da Comissão de Educação para provar que há um equívoco aí de 25 anos sendo repetido. Nós temos que colocar isso, temos discutido com o Ricardo Tonassi do FONSED, como forma prioritária. A cooperação é mútua, a colaboração é necessária por isso, porque nós somos fortes dos municípios. Nós temos uma fortaleza que deve ser respeitada, nós, conselheiros municipais de educação. Precisamos e devemos ser respeitados com toda a sua extensão de respeito, né? Mas voltando aqui à nossa colocação, eu me lembrei agora quando entrou a rede particular, que eu tive e tenho, enquanto presidente da com o máximo de respeito no diálogo com o FENEM, porque eu entendo que o sistema se completa também com a rede particular de ensino. A nossa prioridade sempre foi de termos, assim, basicamente, a defesa da educação pública de qualidade, a defesa da educação municipal, da educação estadual, mas não podemos esquecer que é um conjunto que faz com que todos nós possamos ter essa discussão. Na ida, ainda dessa linha de pensamento, aí nós trazemos aqui o CACS-Fundeb hoje, que é fundamental para discutir o financiamento. A UNCB teve a sensibilidade, desde 2018, de trazer para os seus filiados, todos os conselhos filiados, também o CACS-Fundeb, e temos uma discussão permanente sobre isso. Tanto que hoje, aí eu volto a falar da nossa defesa do Fundeb permanente, nacionalmente, com todos nós que fazemos a diretoria, nos manifestando em nossos estados, defendendo essa ação mais do que justa do Fundeb permanente, como hoje está, precisando a cada ano ser discutido. Eu faço parte do CACS-Fundeb nacional, temos contas a aprovar, temos situações que passam por algumas ações que a gente não imagina que possa existir lá, e que existe somente nos municípios. Precisamos entender o que é o relatório do CIOP hoje, para fazermos uma análise concreta da aplicação dos recursos da forma mais correta possível. Nós não podemos abrir mão desse conhecimento, é por isso que a nossa diretoria de formação tem sido tão atuante em todo o Brasil. E agora completamos com a criação de uma diretoria de programas e financiamentos que vai ter um olhar diferenciado para todos aqueles programas do governo federal, dos governos estaduais e também dos governos municipais que possam ser acompanhados pelos conselhos municipais de educação. Precisamos ter isso, precisamos saber quanto foi gasto de cada recurso do PENAT, como ele foi aplicado, se houve desvio. Nós exigimos e temos agora já aprovada uma audiência pública para discutir nacionalmente o Programa Nacional de Transporte Escolar, que tem vitimado tantos alunos ao longo desses últimos 10 anos e que a gente só toma conhecimento quando estoura aí no Jornal Nacional. Precisamos ter isso como antecipação. Você está lá com o pneu careca, meu amigo, fique sem rodar. Nós temos que coibir isso para poder não termos mais óbitos de alunos por irresponsabilidade de gestores. Precisamos ter essa concepção e ela está no sistema, ela está no nosso radar dos conselhos municipais de educação. Evidentemente que vamos continuar defendendo a integração do CACS-Fundeb ao Conselho Nacional de Educação, porque entendemos que é como se arbitra um sistema próprio para funcionar em toda a sua ação. E, por último, a participação que tem ocorrido do Conselho de Alimentação Escolar nesse tipo de conselho, quando necessário, mas fazendo parte do sistema também, independente de estar pronto ou não. Na pandemia, e eu volto a falar novamente, da pandemia, quanto nós tivemos com a comprovação da importância da alimentação escolar na vida das famílias, dos alunos da rede municipal de ensino, que a cada momento tivemos que fazer aquela distribuição nas famílias, né, que já estavam colocando aquilo ali como uma ação mais do que necessária. Bem, essa é a nossa concepção. Como ela vai ser redigida, é uma questão realmente do direito, e Emerson, que é um profissional também dessa área, pode ajudar muito no Maranhão aí. Nós estamos para disparar uma minuta que dê o aconselhamento de como fazer para quem não tem sistema, o seu sistema
não somente ser encaminhado para a Câmara Municipal para ser aprovado, mas para ele ser encaminhado, aprovado e funcionar, o que é o que nos interessa, que haja o funcionamento pleno e o diálogo dentro do sistema municipal de educação. E tudo isso eu continuo sempre a defender, que temos por conta de 2 momentos significativos. A LDB, depois da Constituição, uma sequência cronológica, né? Basicamente os artigos 22, 2014, por aí, ele começa a ter toda a sua extensão, e uma ação que recentemente, mesmo tendo participado de todas as etapas, mas que me vem à concepção que é mais do que necessária, que são as conferências nacionais de educação. E aí eu estendo essa preocupação para que toda a etapa feita com os conselhos municipais de educação e os conselhos estaduais, com as conferências estaduais e municipais, possam realmente ser colocadas a contento dentro desse processo. Os resultados, eu coloquei aqui numa sequência, 2010, 14, 18, 22, 23. E não vou abrir mão de colocar isso sempre que nós... o companheiro aí, conselheiro, colocou, não só pneus careca, mas ônibus velhos também. É uma grande verdade. Nós temos isso hoje, que tem que ser superado de qualquer jeito. Vamos fazer uma audiência pública, que já foi convocada pelo deputado Edilvan Alencar, para todo o Brasil, na Câmara dos Deputados, e a UNCM, como precursora, solicitante desse processo, vai lá para denunciar os desvios de recursos que existem e para denunciar também e colaborar com aquilo que pode ser feito com respeito para que esses programas sejam bem acompanhados e bem executados. Então, tudo isso culmina com algo que está refletido no nosso dia a dia, que a gente fala muito e conhece pouco, que é o Plano Nacional de Educação 2024-34. E aí eu vou falar da minha experiência um pouquinho enquanto coordenador do fórum. A primeira coisa que eu me preocupei quando cheguei foi conhecer como se fazia esse acompanhamento de perto lá com os dados que o INEP nos fornecia. Ainda hoje nós temos problema de como identificar esses dados, de como entender, principalmente na rede municipal de ensino, como isso pode se processar e poder ser acompanhado. Porque tivemos um atraso no IBGE, né, no trabalho que teria ser feito, só vai ocorrer agora, em 2022, completando-se em 2023, os dados ficaram soltos, algumas atribuições também. Tivemos a pandemia de 2021, que atrapalhou todo o sistema nacional de ensino e, por consequência, o ensino a rede municipal também. E aí, nós temos que pensar em algo imediato. Fecharmos, sabendo do déficit que vai ocorrer nesse decênio, 24-34, e já começarmos a pensar fortemente no que vai ocorrer a partir de 2025, ou do final de 2024 a 2034, quando a gente discute agora a Conferência Nacional Extraordinária de Educação. É um momento de uma certa celeridade, talvez, da recuperação da autonomia da educação brasileira, mas que foi necessária ser tomada, né? Eu não estou mais à frente do fórum, mas a UNCM está participando fortemente, representada por nossos representantes, o Eduardo e a Darli, Eduardo de São Paulo, a Darli de Santa Catarina, e também com os nossos coordenadores em cada estado. O Emerson vai estar presente lá em Brasília, 28, 29 e 30 de janeiro de 2024, como delegado, para levar realmente a posição do povo do Maranhão, dos educadores do Maranhão, dos professores, dos conselheiros, dos pais de alunos, que trouxeram essa ação necessária. Então, vou rapidamente colocar tudo aquilo que eu entendo como discussão necessária a partir da valorização dos profissionais da educação, discutir fortemente a formação, carreira, remuneração e condições de trabalho e de saúde hoje. No pós-pandemia não pode faltar a saúde do profissional da educação. A inclusão com acessibilidade, direitos humanos e ambientais, justiça social,
política de cotas, educação especial e diversidade. Tudo isso aqui, hoje eu faço parte da Comissão Nacional de Direitos Humanos, representando a UNCM, nós temos colocado, o que eu estou colocando para vocês aqui, é o que a UNCM tem defendido lá nas nossas reuniões. Eu sou o titular, a professora Galdina de Minas é a suplente, e nós estamos indo nessa linha. E vou explicar daqui a pouco por quê. Equidade, democratização do acesso, permanência, aprendizagem e gestão do fluxo escolar. As CONAES não podem esquecer dessa discussão em momento nenhum. Limites, inicidade de impostos por crise, que impacta a escola e a educação em tempos de pandemia. Isso aqui é uma retrospectiva do que nós vivemos, para não sermos novamente pegos de calça curtas, né? Desenvolvimento da educação profissional e tecnológica, principalmente a profissional na educação de jovens e adultos. Trabalho fantástico tem sido feito pelo SESI em todo o Brasil, nessa área. É o segundo maior trabalho depois do governo federal, levando diversos profissionais para a sua manutenção de empregos, quando se fala na escolarização de jovens e adultos. É algo fundamental que a UNC tem monitorado, tem acompanhado. Tudo isso que eu acabei de dizer, uma pequena amostragem do que foi discutido em 2 documentos em 2022. O documento base final da CONAE e o documento final da Conferência Nacional Popular de Educação. Então, esses documentos, eles vão se somar com o documento final da CONAE de 2018, 2014, 2010 e agora a extraordinária de 2023, para se virem de reflexão, se virem de aprofundamento, porque a educação ela não consegue mudar, você não vai mudar a educação dos jovens e adultos do dia para a noite com a deficiência que tivemos no passado. Nós temos que recuperar com inteligência. O SESC está fazendo isso. Nós precisamos, os municípios, também nos somar para que isso possa ocorrer de uma forma direta e objetiva. Nesse papel, nessa linha aí, é que eu traço a ação e o papel dos conselhos municipais de educação, cada vez mais fortalecidos, né? Primeiro, participando fortemente da formulação da política municipal de educação. Ela não acaba, ela é contínua, ela é desafiadora. Então, nós não podemos, passou, não. Aprovamos uma resolução, já estamos pensando na seguinte, né? Nós temos que atuar constantemente na defesa do direito à educação e, principalmente, nos preocuparmos com as normas complementares, porque nós somos o órgão normativo do Sistema Municipal de Ensino. Então, aquilo que repercute muitas vezes e é aprovado no Conselho Nacional de Educação, passa por essa regulamentação obrigatória. Temos que fazer o dever de casa e ajustarmos isso, como, principalmente, tendo constantemente um diagnóstico da educação, da realidade do nosso município em todos os sentidos possíveis, certo? Bem, no nosso fechamento, já estou me encaminhando para o final, não sei se meu tempo já esgotou, Emerson, eu acho que ainda não, ainda deve ter alguma... Pode continuar, Humberto. Nós temos, assim, um observatório que foi feito para a educação infantil e para o ensino fundamental da BNCC, desde 2019, nós temos hoje um percentual altamente significativo do quantitativo de conselhos que conseguiu discutir com os órgãos de Estado a implementação dos currículos de territórios, currículos de estados, né, a maioria deles. É algo que a UNCM tem discutido também na busca da qualidade, que a quantidade só não vai atender, temos que ter a qualidade associada e o conhecimento prévio dos conselhos municipais de educação de tudo que vai ocorrer, e aí eu estou tirando qualquer discussão do ensino médio nesse momento, porque ela vem de uma situação muito prática de termos um percentual muito pequeno na discussão, a menos de 1% de escolas funcionando, e elas estão muito atreladas ao sistema estadual de ensino ainda, no regime de colaboração e cooperação. Entendemos ainda que isso faz parte da nossa obrigação, né, do dia a dia. Nós vamos ainda ter um pensamento que a concepção de composição tem que ter uma representatividade da sociedade civil cada vez mais forte. As nossas funções são aquelas que vocês conhecem: consultiva, propositiva, mobilizadora,
deliberativa, normativa, de controle social e de fiscalização. O Conselho Municipal de Educação tem que ter isso como algo fundamental. Ele não pode esquecer, são muitas funções, mas todas elas, tudo tem a ver uma com a outra, né? Algumas ações complementares, como sede própria, eu acho que isso vale a pena se pensar, essa possibilidade de termos, assim, uma discussão para que o Conselho não fique imprensado em pequenos recantos, mas que tenha a dignidade da ação que nós executamos. Em momentos como este, Emerson colocava há pouco, que quando se faz presencialmente há um custo, um financiamento, e é verdade, não temos como desconhecer que temos que ter essa situação. O Silvestre de Imperatriz está me dizendo aqui que até caneta às vezes falta para o conselheiro fazer a sua ação. É terrível isso, Silvestre, mas vamos reverter esse quadro, porque não é por aí que se resolve mesmo, né? Nós temos que ter o respeito para quando termos, assim, essa ação diagnosticada, trazer mais do que nunca o conhecimento da sociedade e darmos solução através de pessoas que possam resolver. O Ministério Público, por exemplo, é um parceiro grande para esse tipo de ação. Nós entendemos que a educação, a escola pública, na visão da UNC, fazendo aquele paralelo com a escola particular, mas a educação pública, ela deve, a qualidade deve, por si só, refletir ações projetadas que tenham início, meio e fim, e realizar o contexto esperado na política de Estado. Eu tenho constantemente colocado que a UNCM é uma instituição de direito público-privado que faz uma política de Estado com muita força e com muitos resultados. 5.200 conselhos no Brasil, 3.400 sistemas municipais de ensino, aproximadamente, já instalados, aprovados com o nosso apoio, manutenção de articulações a partir dos tribunais de contas, com a Undime, com o Conselho Nacional de Educação, com o GAEP. O GAEP deve estar chegando aí no Maranhão, mas já tem uma ação muito forte em vários estados e nacionalmente estamos participando, com as universidades, né? O diálogo com a CNM, com o Fórum Nacional de Educação, com a Unicef, com o SEBRAE, enfim, com todos aqueles que fazem a discussão, né, nessa área da educação, e ainda uma qualidade que deve se somar a tudo isso que nós estamos colocando nesse momento. Eu vou encerrar, mas deixando aqui uma mensagem para vocês, que a UNCM em 2024 está preparada para... Nós vamos... fizemos agora eleições gerais na UNCM. Depois de 31 anos, a UNCM consegue, em um só momento, consolidar a eleição em 21 estados. 5 estados deverão fazer suas eleições complementares, porque não tiveram condições estatutárias de, assim, realizá-las, mas já estamos cuidando para que isso ocorra entre janeiro e março de 2024, mas os 21 estados, entre eles está o Maranhão, e conseguiu formar um novo contexto de diretoria associado de um trabalho, por exemplo, na área de formação, a formação que vai começar hoje com o nosso novo diretor, o Milton Herrera, que é coordenador do Estado de São Paulo. Ele vai ter aí um parceiro no Maranhão, que já foi eleito, e vai ter mais em 20 estados que são eleitos. Então, vamos fazer formação para os diretores de formação da UNCM. Vamos fazer formação para todos os diretores de legislação e normas da UNCM. Vamos trabalhar com todos aqueles que foram escolhidos democraticamente em seus estados para fazerem parte desse conjunto. Hoje é um contingente aproximadamente de 7 vezes 2, 14, 200 conselheiros eleitos agora, 220 conselheiros eleitos agora, que começam a ter trabalho, né, para termos mais 4 anos vitoriosos. E eu queria primeiro agradecer a participação dos membros do Conselho Pleno do Estado do Maranhão, que participaram conosco. Eu faço isso em nome dos conselheiros de Tuntum, conselho do nosso coordenador, conselheiro Emerson Araújo, dizendo que vamos estar atentos
para que essa fase de recuperação da educação em vários setores possa ocorrer, em propostas como a de educação integral, estamos integrados dentro desse trabalho profundamente, inclusive, para que isso venha trazer resultados práticos, né, para a educação. Vamos discutir nos nossos encontros estaduais. O nosso encontro, ele não para, né, ele termina, tem o Maranhão, Tocantins também realizou a semana passada. Estamos fechando aí, somente 3 estados não fizeram encontros em 2023, mas já estamos aqui preparados para, em maio, recebermos os presidentes de conselho de todo o Brasil aqui em Aracaju, para realizarmos o 6º Fórum Nacional de Presidentes de Conselhos Municipais de Educação. Será um fórum desafiador, vamos abrir aproximadamente 600 vagas, dessas 600, 300 estão inicialmente separados somente para presidentes ou representantes, só vamos abrir vagas para os conselheiros depois que fecharmos essa abertura. Precisamos identificar realmente esses presidentes comprometidos com esse trabalho, né, porque os nossos encontros agrega todo mundo, mas tem que ter um segmento específico de quem está com a coordenação, quem está com o comando. Por isso que esse fórum foi idealizado num período diferente do encontro nacional, que vai ser realizado em setembro, em Itapetininga, em São Paulo, uma cidade que fica próxima de Campinas. Fez um belo encontro estadual esse ano, se credenciou e foi votado na que eu costumo dizer que ninguém entra pela janela, todo mundo entra pela porta da frente, que é o local correto de entrar, e eleito, com exceção daqueles cargos executivos, que são muito bem executados, né, secretarias, Secretaria-Geral do Conselho, Secretaria Executiva, porque ajusta aí o acompanhamento técnico pedagógico que a gente precisa. Então, essa é a UNCLE. Nossa posse ocorrerá agora no dia 5 de janeiro, aqui em Aracaju, e o importante que vai ser transmitido pela TV UNCLE, como estamos fazendo agora. Você vai receber aí umas instruções para como participar, caso não possa estar aqui presente, porque a ideia é que a gente homologue, como fizemos com as eleições, uma só posse em todo o Brasil, e o trabalho continua. O trabalho continua com essa preocupação de termos uma gestão democrática de respeito e cumprida em todas as suas instâncias. Muito obrigado, Emerson, pelo convite. Quero, mais uma vez, agradecer a todos que tiveram. Aí eu faço como Emerson, já são 113. Aumenta a cada minuto aqui, bem, a nossa participação. Ninguém soltou a mão de ninguém nesse encontro ainda, Emerson. Está subindo, chegando mais gente para sentirmos o calor humano e a participação forte dos conselheiros municipais de educação do Maranhão nesse encontro. Muito obrigado, sucesso nas demais participações desse evento. Grato mais uma vez pelo convite, é um orgulho e um privilégio muito grande participar com vocês nesse momento. Bem, quero inicialmente agradecer ao professor Humberto, né, pela gentileza de estar conosco, se da agenda nacional dele. Quando eu falei com o Humberto, ele prontamente atendeu, disse que viria, da mesma forma como viria também de forma presencial em 2024, vai depender da agenda dele, a gente sabe da participação, do envolvimento da UNCLE. Quero só fazer uma correção, porque realmente começou a trovejar, a cair relâmpago aqui, a luz foi embora, e aí eu perdi o contato inicial, mas eu só gostaria de fazer ainda alguma deferência ao professor Humberto, né? Humberto Gonzaga de Lima, certo? Tem algumas atividades profissionais, eu quero ler um pouco do currículo do Humberto, para ter conhecimento dos conselheiros e das conselheiras presentes aqui, rapidamente. Diretor do IDAP, que é o Instituto de Desenvolvimento da Administração, Pesquisa e Educação. Eu conheci o IDAP em Sergipe, certo? É um espaço realmente de contribuição para a educação daquele estado, e Humberto é diretor desse instituto, conselheiro do Conselho Municipal de Educação de Neópolis, né? Humberto é um dos apaixonados pela cidade dele, assim começou por Tuntum. Nunca neguei minha origem, né? Fui presidente do Conselho Deliberativo da Proberne, palestrante em encontros e eventos, coordenador estadual da UNCLE de Sergipe, coordenador do Fórum Nacional de Educação até 2023, coordenador da 4ª Conferência Nacional de Educação, membro titular da Comissão Nacional de Educação do Campo, presidente nacional da UNCLE, né? Renovando o mandato em 2024,
certo? É também intelectual, Humberto, né? Escritor, membro fundador das Academia de Letras e Arte de Neópolis, Academia Brasileira Rotária de Letras, Academia Sergipana de Educação, Academia Municipalista de Sergipe, né? E tem a formação acadêmica, é licenciado em Ciências, é pedagogo com habilitação em Administração Escolar, pós-graduado em Metodologia do Ensino, especialista em Direito Educacional, pós-graduado em Educação Global, Inteligências Humanas e Construção da Cidadania. Humberto também tem uma participação muito ativa junto ao Rotary Internacional, né? Foi governador dessa instituição internacional. Bem, esse é Humberto Gonzaga, o nosso presidente aqui da UNCB, né? E ele trouxe algumas reflexões importantes, né, na questão do tema que nós propusemos para ele, né, a participação social na gestão educacional. Ele lembrou muito bem que a UNCB tem defendido bandeiras históricas dessa participação social na gestão da educação, e aí me remete muito, né, Humberto, ao artigo 206 da Constituição, que fala da gestão democrática, depois replicada na LDB, certo? E Humberto é, como um grande municipalista e um grande defensor também dos conselhos municipais de educação, certo? Ele traz também uma fala muito portentosa nessa tarde, certo? De fortalecimento dos conselhos municipais de educação, certo? Defendendo que esses conselhos municipais de educação tenham uma visibilidade junto, certo? Ao Sistema Nacional de Educação, e eu pude observar também a mesma angústia que o Humberto tem, é a mesma que eu tenho, de não compreender por que a representação dos conselhos municipais de educação não estão nos conselhos estaduais de educação. A gente precisa, de fato, né, trazer esse debate também no estado do Maranhão. Certo? Nessa direção, eu estou entrando em contato com o novo presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, o deputado Ricardo Arruda, certo? Que já marcou comigo, e eu vou levar essa pauta, né? Porque no Conselho Estadual de Educação, sem nenhuma, vamos dizer assim, sem nenhum preconceito, mas eu gostaria de dizer que tem uma representação, por exemplo, de escoteiros, e não tem a representação dos conselhos municipais de educação no Conselho Estadual de Educação. Com a devida vênia, certo? Humberto traz isso, né, nesse debate, certo? Isso é importante, certo? E, evidentemente, que isso importa muito como a liderança nacional, né, da nossa instituição, da UNCB do Estado do Maranhão. E, para encerrar, Humberto, antes de colocar você para fazer as considerações finais, certo? Aqui nós temos o professor José Ribamar Teles, de presidente Dutra, dizendo: juntos pela democratização da educação nos municípios maranhenses, através do papel social dos conselhos municipais de educação do nosso estado. Humberto, o professor Teles é um decano dos conselhos municipais de educação no Maranhão. Ele é aqui próximo a mim, professor Ribamar Teles, certo? E hoje assessor técnico do Conselho de Presidente Dutra, uma cidade com quase 50 mil habitantes. A professora Júlia fala que parabéns, professor Humberto, pela fala, né, pela sua fala esclarecedora, excelente. Quem mais? O professor Frederico Xavier, de Lagoa do Mato. Lagoa do Mato é uma cidade também próxima aqui na região sertaneja do Maranhão, e tem os melhores índices, Humberto, de educação hoje no estado. Tanto junto ao IDEB, como agora também na questão da distorção faixa etária, certo? Ano escolar. Certo? É o município que tem a menor distorção nesse quesito na educação. Lagoa do Mato. Aí da professora Aldaíris, que inclusive é representante da Undime. Analista, parabéns, professor Humberto, fala esclarecedora, reflexiva, certo? E alertadora. Parabéns, Humberto, o Silvestre, né? Sua fala foi muito pertinente. A professora Raimunda Ariane, lá de Codó, parabéns, professor Humberto, fala muito esclarecedora. E aí a professora Maria Helena, que é de Alto Alegre do Pindaré: os conselheiros precisam de muita resistência para superar os problemas que existem nos municípios, secretários e prefeitos que não estão preocupados com a educação, certo? A professora Márcia Lima, de Sucupira do Norte: dada a importância do CMS, ainda é admissível a falta de apoio da gestão municipal. E ela disse que lá em Sucupira do Norte, graças a Deus,
temos todo o apoio necessário. Isso é bom, né? Quem mais? A Osana também diz, é preciso o sistema reconhecer o trabalho feito pelos conselheiros. E o Leonardo Brandão, lá de Buriticupu, próximo coordenador da Regional de Açailândia, né? A partir de 2024, quando ele diz, quando vamos fazer uma visita a uma unidade de ensino, precisamos de transporte e a secretaria só dá quando acha necessário. Isso descaracteriza a função fiscalizadora, certo, do CMS. A Angra Almeida, boa tarde, certo, é o Silvestre, certo, mais uma vez fala dessa questão do financiamento, certo, então são várias manifestações, né, quando o Silvestre ainda diz, a fala do professor Humberto em criar conselheiro não tem, é muito pertinente. Entretanto, o grande gargalo dos conselhos é a situação financeira de dependência. Certo? Bem, Humberto, são essas manifestações dos conselheiros municipais de educação, mais uma vez te agradecendo, tá, pelo empenho, tá, pela gentileza de estar conosco nessa tarde. Certo? Você sempre será bem-vindo ao Estado do Maranhão. Certo? Você sabe que, certo, nós temos uma amizade, né, tá, além dessa relação institucional, certo, administrativa, certo? A gente tem conversado educação muito quando a gente se encontra, você sabe disso, e eu gostaria que você colocasse as suas considerações finais para... Hoje, agora nós estamos 108, eu acredito que deve ser chuva no estado do Maranhão, né, caindo um pouquinho, mas o pique, né, está grande, né, é aquilo que você disse, né, juntos somos fortes, tá bom? Eu quero dizer também para os conselheiros e conselheiras que o link da frequência já está colocado aí, foi liberado. Humberto, as suas palavras finais, e mais uma vez, a gratidão do Estado do Maranhão, dos conselheiros e conselheiras municipais de educação, pela tua presença, mesmo de forma virtual. E o convite está feito, para a gente comer aquele camarão, certo, aí em mar, tá bom? Grande abraço. Não vou ser repetitivo, quero agradecer a todos que se manifestaram aqui no chat, li todas as mensagens, meu agradecimento pessoal a cada um, pelas palavras de incentivo, né? Isso faz com que a gente tenha, assim, consciência que estamos falando a mesma língua entre aquilo que é praticado hoje pela UNCME em todos os estados, nessa perspectiva de termos cada vez mais autonomia nas decisões, um diálogo franco, aberto, respeitoso, mas que não possa deixar de enfrentarmos com total altivez qualquer problema que venha surgir que prejudique a educação dos nossos municípios. Nós não podemos nos esconder atrás de muro nenhum. Temos que ter sempre essa perspectiva de deixarmos claro qual a discussão mais pertinente e mais lógica para o sucesso e o engrandecimento da nossa educação. Quero dizer assim, que esses momentos que a UNCME tem feito há algum tempo já, eles são momentos altamente didáticos, mas que trazem, sobretudo, reflexões. Nós temos que estar sempre, o ajuste da nossa diretoria, ele passa por esse lado, de termos sempre uma educação voltada para essa discussão. Então, nós vamos persistir nisso, contamos com vocês sempre aí presentes. Maranhão tem dado um exemplo de participação muito forte. Eu quero aqui fazer um comentário também, saudando a nossa ex-coordenadora Lidalva, que fez um grande trabalho também, que Emerson deu prosseguimento. Isso faz com que o Estado se mantenha sempre num patamar de discussão célere de um processo educacional crescente na área de legislação. Isso é mais do que justo reconhecer nesse momento. Então, espero, com fé em Deus, se Deus permitir, estarmos juntos presencialmente em 2024. Não sei se vai ser em São Luís ou se vai ser em outro município, mas Emerson vai monitorando. E vamos trazer, acima de tudo, o conhecimento básico desse regime, que quando a gente defende muito o sistema, é porque o regime de colaboração é mais do que necessário nesse momento. Não adianta você querer se esconder atrás de políticas partidárias, atrás de qualquer outra ação que não seja o regime de colaboração e cooperação. E ele só pode ser feito com o sistema funcionando. Na hora que o sistema desengatilha de um processo, as consequências são gravíssimas para todos nós que participamos dele. Então, fica aqui essa mensagem de otimismo, de reflexão mesmo para o nosso futuro. Muito obrigado a todos que participaram até agora. Se
se eu tenho uma discussão a ser feita agora às 17 horas. Eu vejo que já chegou o horário. Quero pedir permissão para logo em seguida, vocês vão prosseguir com o encontro, vai ser gravado, eu vou ter a oportunidade, se for o caso, verificar. Se tiver algum questionamento, eu não sei se poderia ficar mais alguns instantes, caso seja necessário, mas não tendo, daqui a pouco eu estou me retirando também do encontro para esse outro compromisso. Forte abraço a todos, sucesso mais uma vez nesse trabalho do dia de hoje. Muito bem, quero agradecer mais uma vez, Humberto, né, nós já estamos quase encerrando, né, a nossa atividade de abertura. Nós só fizemos a opção de dividir a programação em 3 momentos, hoje a abertura, amanhã até o momento dos painéis, a gente vai começar com a rodada de painéis, certo? Mas eu gostaria, mais uma vez, de agradecer ao Humberto, né, pela participação nessa tarde, certo? Reconhecendo realmente as qualificações, certo? E também essa palavra forte, certo? Sobre esse tema, né? Eu acho que a gente aprendeu muito nessa tarde com o Humberto. Quero dizer para vocês que amanhã a gente continua com a programação, né? A programação dos painéis, né? Nós temos a presença de temas importantes, como a questão da formação dos conselheiros municipais de educação, trazendo as experiências da Bahia, certo? Também de Alagoas, sem falar também nas experiências a nível nacional da UNCM, né? Nós, inclusive, já participamos de muitos eventos, né, de formação continuada da UNCM nacional e vamos continuar, certo, participando. E estamos também trazendo a presença do MEC para esse encontro, através, certo, do programa Escola em Tempo Integral, certo, e também dando sequência na sexta-feira, de uma reflexão sobre a educação, viu, professora Aldaíris Alves, sobre a educação dos municípios maranhenses, tanto com a presença da professora Carla Janes, presidenta da Undime, do Ministério Público, da Escola de Governança da Universidade Federal do Maranhão, certo? Essa reflexão está nesse painel, certo? Na quinta-feira. Encerrando essa relação de painéis, nós temos a educação um debate sobre educação ambiental, trazida pelo professor Roberto Mauro, atual presidente do Conselho Estadual de Educação e do Fórum Estadual de Educação Ambiental do Maranhão, e do professor Luiz Câmara, certo, da Escola Ambiental da Secretaria de Educação do Maranhão. Então, é importante lembrar, certo, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a presença de todos e todas. Quem puder abrir aí a sua câmera, certo, para que a gente possa fazer o registro, eu gostaria de pedir, certo, ao João Jardel, que é o nosso futuro diretor de articulação e comunicação da UNCM, para fazer os prints devidos, e eu agradeço, mais uma vez, de coração, a presença de todos e todas nessa tarde, convidando vocês para que estejam amanhã, certo, com esse mesmo número, ou com um número maior, porque nós registramos 311 inscritos, e nós tivemos um pique de 115, 120 hoje, nesta tarde, certo? Mas amanhã nós estaremos a partir das 15 horas, certo? Abrindo a sala novamente. Um grande abraço a todos e todas, certo? E até amanhã, se Deus nos permitir. Um abraço, um beijo no coração e até amanhã. Muito obrigado pela participação mais uma vez. Tchau.